Já passaram semanas do show do Guns N' Roses no Rock in Rio e é claro que a euforia desse tema já passou e tudo mais. Eu acho que aquela palavrinha da moda hype, né? Mas eu também não estou preocupado com isso porque eu coloco as coisas no meu canal, no tempo que dá, na hora que dá, porque eu trabalho muito. E eu queria dividir com vocês um pouco da minha opinião a respeito disso. O Axl Rose está cantando bem? É evidente que não. Porque aquilo que ele gravou naquela época, André, mas por que ele não está cantando? Você que é um técnico, que é professor de canto, explica pra gente. É simples. Você sabe por que o Axl Rose não está cantando mais com aquela voz, com aquele drive, com aqueles agudos fortes, viscerais que ele fazia? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque meu rosto está cheio de ruga. Porque aquela cabeleira farta que você tinha agora é uma careca brilhante. Porque aquele abdominalzinho cheio de gominho que você tinha em 1992, quando você ouviu Use Your Illusion, hoje em dia é uma pança dobrando em cima da cueca. É por isso. Não, mas é isso, cara. É isso. Porque as pessoas envelhecem. Porque as pessoas elas têm uma dificuldade, elas projetam nos outros aquilo que elas não conseguem ser. Uma vez eu ouvi uma palavra assim, cara, arrota caviar. Passa fome, mas fala que tá comendo caviar. Sabe por quê? Porque ninguém quer torcer para time que está perdendo. As pessoas só querem torcer para time que está ganhando. O que a pessoa quis dizer com isso? Que no mundo artístico é assim. Você tá com a água e luz sendo cortada, mas na internet posta uma foto que pareça que você está ótimo, que pareça que a sua vida está bem. A indústria musical, em 1990, ela funcionava igual é hoje. A diferença é que, na época, as gravadoras investiam em coisas que eram verdadeiramente incríveis. Não que não tivesse coisa ruim. O problema é que hoje as gravadoras só investem no que é ruim. Porque o ruim não dá trabalho para assimilar. Ninguém precisa estudar para compreender uma coisa pífia. Ninguém precisa ser inteligente, ninguém precisa ir na escola, ninguém precisa aprender a falar direito, ninguém precisa ler bons livros para gostar do que faz sucesso hoje nas mídias, né? Na época, o mundo era um pouco melhor que hoje. Então, quando uma gravadora ia investir milhões, ela investia milhões num produto incrivelmente lindo. O Axl Rose era um rapaz jovem, muito bonito, com muita potência vocal, com muito vigor físico. Mas foi a droga que acabou com a voz dele? Foi... Não, calma, foi não. Ele fez uso de drogas, ele fez uso de álcool, ele danificou o corpo dele, sim. Mas se ele não tivesse feito, ele também não estava cantando. Você acha que se o Freddie Mercury tivesse vivo hoje, ele estaria cantando aquilo que você ouviu ele cantar no Queen? Mas nem que ele virasse um monge. Nem que ele parasse com as drogas, nem que ele fosse dormir cedo todo dia, nem que ele fizesse exercícios vocais periodicamente, ele ia manter a voz. Não tem como. Ninguém mantém. Se esse argumento que todo mundo está falando aí, os metidos a profissionais de canto, professores de canto nas redes sociais, na internet da vida, falando fosse uma teoria real, Elton John, que sempre cantou na sua região de barítono, teria a mesma voz até hoje. E o Elton John não tem a mesma voz. Mas o Bruce Dickinson tá com a mesma voz. Não tá, isso é tolice da sua cabeça. Eu, como professor de canto, pessoa que estudei canto a minha vida inteira, sei que não tá. E você, no fundo, sabe que não tá também. Tá sim, não, não tá. A questão é que a técnica que foi utilizada por Bruce Dickinson era uma técnica que permitia a ele estar hoje com 60 e poucos anos de idade, fazendo um som muito similar ao que ele fez no começo da carreira. Similar, não o mesmo. E a técnica que o Axl Rose usa é uma técnica da qual ele necessita de um tônus muscular que hoje o corpo dele não é mais capaz de produzir para que ele possa produzir um som igual àquele. Do mesmo jeito que mudou toda a estrutura externa do corpo,
por dentro também mudou. Você tem que pensar que nós temos aqui uma musculatura que, com o passar do tempo, ela não vai mais ter a mesma potência, o mesmo tônus para sustentar todas as manobras vocais que eram feitas na época. Então, não tem como, é impossível. E não existe nenhum cantor que esteja cantando com a mesma potência. Eu tenho 45 anos, eu gravei músicas com 30 anos de idade que hoje eu vejo que dá trabalho fazer. E a tendência é que fique pior a situação. E não tem para onde correr. Então, na verdade, não passa de uma vaidade da gente de querer que o cara sustente uma coisa que nós não sustentamos. Os cabeludos que tinham cabeleiras lindas, maravilhosas em 92, hoje está tudo careca, que tinha o abdominalzinho trincadinho igual ao do Axl Rose, hoje em dia está com a barriga dobrando em cima da cueca, como eu falei, e não tem fundamento exigir de um senhor de 60 e poucos anos que suba no palco correndo, cantando o que ele cantava. É um delírio. Por que a gente vai no show do Guns N' Roses? A gente vai para ver o Guns N' Roses, para ver os caras que criaram tudo aquilo. E não adianta botar um moleque que cante igualzinho o Axl Rose com 20 anos de idade, porque não foi esse moleque que criou essa história, não foi ele que fez isso. Ah, eu acho que o Axl Rose deveria parar. Não, eu acho que não, sabia? Quanto que eu pagaria para ver um show do Guns N' Roses com um vocalista que cante igualzinho o Axl? Nada. Quanto eu pagaria para ver o Guns N' Roses? Eu pagaria o valor do ingresso. Para ver o Axl Rose cantar com aquela voz que ele tá. Eu iria aplaudir o show. Por que eu iria? Porque foi ele que construiu aquela história. Foi ele que fez aquilo. Ah, o Bon Jovi tá uma porcaria cantando. Bon Jovi deveria se aposentar. Eu já vi muita gente falando isso. Não, ele tá cantando com a voz de um senhor. Quando o Bon Jovi gravou aquelas músicas, ele gravou numa época em que era moda todos os cantores serem grandes tenores com suas vozes lá em cima. Era regra para assinar um contrato com a gravadora. Ele gravou coisas que estavam fora, completamente fora da extensão vocal dele, da tessitura natural dele. E ele não sustentou aquilo muito tempo. E, na verdade, eu acho que sustentou até muito, vocês querem bem que eu diga a verdade, porque quando ele fez aquilo, era uma época onde não tinha coaching. Não tinha preparador vocal como tem hoje. Então, era tudo na raça, né? E ele gravou e executou aquilo por muito tempo. Agora, quando você fala que um John Bon Jovi, que um Guns N' Roses deveria aposentar seu... John Bon Jovi, né, o Axl Rose, pararem com suas carreiras, você não pensa, né? Além desses caras terem deixado um legado gigante de história, uma história tão bonita, uma banda como Guns N' Roses sustenta dezenas ou centenas de famílias, pois eles têm uma equipe gigantesca. Fora a equipe deles, estendo isso a um John Bon Jovi, tem toda uma estrutura que acontece quando um evento desses acontece em algum país. Além da estrutura da equipe técnica que mantém ali dezenas ou centenas de famílias, vai saber, tem também o país que ganha com o show, com o evento desses artistas, porque o Metallica veio aqui em São Paulo, eu fui no show do Metallica, quantas pessoas ganharam seu sustento naquele dia? De quem estava vendendo água, a quem estava cuidando da segurança do estádio e a quem estava no mais alto cargo da produção do show do Metallica. Então, eu acho muito triste, muito injusto quando eu vejo esses juízes de nada, que não entendem patavinas de nada, falando bobagem. Minha opinião aqui não está nem indo para a área técnica, porque se eu for entrar nessas questões, vocês não vão entender. Canto é uma ciência que exige estudo, que exige aprimoramento e conhecimento sobre a parte fisiológica. Não é uma coisa boba que nem vocês assistem no The Voice, aquele bando de gente sem talento sentado numa cadeira sendo jurado do que eu não sei. Porque muitos são até nomes consagrados da música brasileira, mas tecnicamente eles de verdade não sabem nada sobre canto. E aí cria-se uma cultura do sou juiz da arte, mas o meu parâmetro é o gosto, não gosto. Não tem técnica, não tem conhecimento, não tem base. Entende?
Então, eu não estou falando nas questões técnicas aqui. Aqui eu estou abrindo meu coração como ser humano, como fã. Houve uma distorção completa do papel, sabe, dentro dessa cena. O papel de cada um. O papel deles é o papel de serem artistas. O nosso é de sermos fãs e não juízes. Eu percebo que os artistas estão praticamente quase que se humilhando a nós para ter o direito de subir num palco e fazer aquilo que eles fizeram a vida toda. Tira de uma pessoa aquilo que ela ama e você está tirando dela a vida. Não importa que ele seja milionário, que ele seja ex-alcoólatra ou alcoólatra, que ele seja ex-drogado ou drogado. Aos olhos de Deus, Deus sabe quem nós somos e o que nos faz errados, heróis ou bandidos, né? Certos ou errados. Isso não cabe a gente julgar. E o Deus que eu anuncio, o Cristo, o Deus em que eu creio, em que eu acredito, abraçou meu coração quebrado, sujo, destruído e não me julgou. Quem sou eu para julgar as pessoas? E outra, eu vou morrer cantando. E quem não quiser ir no meu show, não vá. Fique em casa, tá? E ó, eu também envelheço. Todo mundo envelhece, inclusive você que está assistindo esse vídeo. Então, bora parar com essa arrogância, com essa vaidade descontrolada, com essa insensatez, porque o tempo passa para todo mundo. Bora parar de xingar quem está vivendo aquilo que nasceu para viver e que faz aquilo da forma que consegue, né? Daqui a pouco a gente vai começar a chutar velhinho na rua, se não tomar cuidado, né? Vai chutar ele por quê? Porque ele é velho. A coisa está ficando estranha. Deus abençoe vocês.